Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Luiz Lima, né? Que Deus em Cristo lhe abençoe com toda sorte de bênção. Quero também louvar a Deus pela vida dos pregadores que me antecederam. Deu até vontade de fingir que estava com dor de barriga ali, sair fora, né? Mas a mesma pólvora que faz essas balas de 12 aí de fuzil, faz essa balazinha de 22 aqui também. Ou seja, o mesmo Espírito que usou eles com autoridade e poder vai me usar também, eu creio nisso. Bem-aventurado e santo aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Amém? Eu quero falar um pouco aqui sobre o arrebatamento da igreja. Comporam uma canção que eu não concordo com parte dela e concordo com outra parte dela. Esta canção diz: porque pararam de falar do céu. Tem 19 anos que eu prego, eu nunca parei. Tem 19 anos que eu sou crente. Sempre que eu vou ver meu pastor dando doutrina, ele está falando do céu. Nós vimos aqui os pregadores falando todos do céu. Mas eu também concordo com a parte dessa música que diz que ainda existe uma igreja espiritual. E é essa igreja para quem eu prego hoje. O livro do Apocalipse, também conhecido como o livro das revelações, revelações estas que foram dadas a João. Não se preocupe com o ventilador para mim não, tá? Eu prefiro sem ele aqui. Revelações essas que foram dadas de Deus para João, quando João foi exilado na ilha de Pátimos por causa da palavra. Hoje nós vemos cristãos pedindo carta para sair de igreja, porque fizeram fofoca com o nome dele, porque julgam-se não estarem sido reconhecidos na igreja, porque dizem eles: não tenho oportunidade lá, não estou legal, não estou me sentindo bem. Por outro lado, João Batista perdeu a cabeça por causa da palavra dura que entregou a Herodes. Estevão fora crucificado, ou melhor, fora apedrejado por causa da palavra dura que pregava para os fariseus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por causa do evangelho que pregava. Tiago morreu a fio da espada por causa do evangelho que pregava. André foi crucificado em uma cruz em forma de X, daí a origem da cruz de Santo André, por causa da palavra. Cristãos e cristãos foram servidos de espetáculo no Coliseu por causa da palavra. Na Arena dos Leões, diversas famílias foram despedaçadas por causa da palavra. O Império Romano queimou milhares de cristãos em uma fogueira por causa da palavra. A perseguição papal, ela matou centenas e milhares de cristãos por causa da palavra. Lá na Nigéria agora tem gente se escondendo em caverna, correndo para as florestas, porque estão os matando por causa da palavra.
João Russo foi queimado em uma fogueira por causa da palavra. Martinho Lutero ameaçado de morte por causa da palavra. João foi exilado na ilha de Patmos para morrer sozinho, abandonado por causa da palavra. Então, vendo o que essas pessoas passaram, o que essas pessoas estão passando, não dá para aceitar crente ficar de birrinha por causa de fofoca, porque não recebeu oportunidade, porque não está sendo supostamente honrado onde congrega. Está na hora de criarmos vergonha na cara e defender a palavra com a vida. Aleluia! Mas quando João estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra, aparentemente ele está sozinho, abandonado. Mas o que a Bíblia diz? Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquecerá. João está lá aparentemente sozinho, já velhinho, avançado em idade, tinha acabado de escapar da morte de forma gloriosa, porque os estudiosos dizem que acenderam um caldeirão de azeite fervendo para jogar João dentro, e João zombou deles. João, sendo velhinho, quase sem andar direito, ele disse: se eu fosse um pouquinho mais novo, eu pulava aí dentro, mas como eu não consigo, me joguem logo, porque eu não vejo a hora de ver o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jogaram ele lá, só que esse dia ele estava na unção de Sadraque, Mesaque e Abednego. Podia estar fervendo 7 vezes mais, que não ia causar nenhum dano, nenhum estrago. Aí ele está exilado agora na ilha de Patmos. O que ele faz? Ele dobra o joelho e ora, porque crente resolve as coisas orando. Crente ainda vence suas guerras orando. Crente quando está só ele ora, crente quando está triste ele ora, crente quando está alegre ele ora, crente resolve tudo orando. E quando ele ora, Deus, já dizia Cassiane, não rejeita a oração. É claro, se essa oração tiver conforme a palavra, né? Porque oração contrária, Deus vai rejeitar. Na verdade, eu acredito que não é nem considerado oração. Mas João está lá orando quando ele ouve uma voz: João. E a Bíblia dizia: eu olhei para ver quem é que falava comigo. Eu vi os 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, quem? Um semelhante ao Filho do Homem, aquele que foi morto e reviveu. O leão que agora é o Cordeiro, o Todo-Poderoso, a raiz de Jessé, oh glória, a estrela de Davi, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos comprou com o seu sangue, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. É ele que João está vendo. Aí o Senhor vai dizer: o que tu vê, João? Escreve. E o Senhor começa a dar revelações sobre as 7 igrejas da Ásia, que eu não quero entrar nesse detalhe para nós ganharmos tempo. E o Senhor vai dando revelações a João. João de repente se vê no céu e ele vê um livro atado com 7 selos. E ele questiona: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? A resposta me intriga, porque a resposta é: ninguém no céu. Ou seja, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nada que está lá no céu é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ninguém no céu, ninguém na terra, ou ninguém debaixo dela é digno de abrir o livro e desatar os selos. João fica desesperado, chora bastante. Aí ele ouve uma voz: não chores, porque o Cordeiro que foi morto e reviveu, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Nós temos aqui
representações importantes de algumas denominações. Nós temos aqui homens de Deus, de caráter, de vergonha, servos de Deus que Deus tem usado, Deus tem levantado e estão aqui abrilhantando o trabalho. Nós vimos aqui cantoras cantarem com vozes ungidas. Nós temos aqui músicos de excelência. Nós temos aqui um pregador que veio lá de Brasília e não foi trazer um abraço do Lula, não, foi para pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda que o pregador de Brasília faltasse, os pastores, representantes de denominações faltassem, até o pastor local faltasse, os pregadores aí faltassem, os músicos faltassem, os únicos, ou melhor, o único que nós não podemos abrir mão é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque o que ninguém no céu faz, Ele faz. O que ninguém aqui na terra faz, Ele faz. O que ninguém lá no inferno faz, Ele faz. Porque todo o poder e toda a autoridade foi lhe dada no céu e na terra. Então, agora começa a abertura dos 7 selos. Pelo que eu li, quando Daniel fala sobre as 70 semanas que foram lhe mostradas, que quando a gente faz um estudo aprofundado, a gente vê que elas se iniciam no decreto do rei para a reconstrução dos muros de Jerusalém de Neemias. São 70 semanas, divididas em 3 partes, se cumpre 7 semanas, depois mais outras semanas e ficam faltando apenas 7 semanas, que pararam. Dá para ver que o Messias foi tirado, o Cristo foi tirado, e então quando vier um novo governo, que vai assinar meio que um tratado de paz, então a última semana é contada. Cristo vai vir buscar a igreja, arrebatar a igreja. E quando este arrebatar a igreja, o seu povo, aqueles que estão aqui, pecadores, falhos, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, então vai começar um novo governo que se inicia na abertura do primeiro selo. E antes de falar dele, a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito sobre os servos e as servas, e naqueles dias eles profetizariam. Tem gente aí dizendo que mulher não pode pregar, que mulher não pode exercer chamada ministerial. Discordo, porque senão o Espírito só desceria sobre os servos e não sobre as servas. Se desceu sobre os servos e desceu sobre as servas, isso implica que os dons do Espírito serão dados aos servos, mas também serão dados às servas, e profetizariam. Um amigo meu do estado do Rio de Janeiro me ligou e me disse: Gabriel, tu já ouviu falar sobre a profecia de 1968? Eu disse: não. Ele falou: você precisa tomar conhecimento dessa profecia urgentemente. E ele me mandou ali o jornal que publicou essa profecia. E essa profecia, ela é contada da seguinte maneira: uma senhora de Valdres, da Noruega, que tinha 90 anos de idade, teve visões de Deus. E o evangelista Emanuel Minos estava pregando naquela região que ela morava, e ela contou para ele as visões. Ele guardou as visões por 30 anos. Então ele entendeu que agora era tempo de contar. E eis o que ela viu. Ela vai dizer: eu vi a igreja antes do arrebatamento, eu vi a Escandinávia, eu vi a Terceira Guerra Mundial. E ela começa a dizer: as coisas que Deus me mostrou
eu dividi em 4 ondas. A primeira onda, ela disse: haverá uma détente. O termo détente em francês significa uma flexibilização entre as superpotências políticas. Ela disse: vai haver um tempo de paz entre as superpotências do Oriente e do Ocidente. E ela está dizendo isso no auge da Guerra Fria. Ela está falando isso em 1968, dizendo: vai haver uma flexibilização. A Segunda Guerra Mundial tinha pouco tempo que tinha acabado. Ela presenciou diversas guerras terríveis, o mundo em guerra. No auge da Guerra Fria, ela libera uma profecia que Deus mostrou para ela: vai haver um tempo de flexibilização. Não é que todas as guerras cessaram, mas entre as superpotências, desde 1968 até a guerra da Ucrânia recentemente, estavam flexíveis. Houve esse período de paz. Na hora que ela contou para ele, ele disse: é impossível. Ela disse: não, é possível sim. Vai haver esse período de paz, e quando vier a Terceira Guerra Mundial, as nações, a maioria delas, estarão desarmadas, inclusive a Noruega, e não estarão preparadas. E esta guerra será rápida. As coisas que eu presenciei, as guerras que eu presenciei, são como brincadeira de criança, em vista dessa guerra que vai ser rápida, através de uma bomba nuclear. E eu já vou falar mais sobre isso, mas ela prevê, através da palavra profética que Deus lhes dá, esse período de paz entre as superpotências. A segunda onda que ela vê, ela diz: os cristãos serão mornos como nunca antes na história. Pregações sobre pecado, pregações sobre arrependimento, pregações sobre graça, sobre lei, pregações sobre frutos do Espírito não serão mais aceitas. O que será interessante nas igrejas será uma mensagem de prosperidade e paz. O teatro, ela disse, aleluia, a cultura vão entrar dentro das igrejas e não vão querer mais ouvir pregadores da verdade. Ela preveu isso em 1968. O evangelista Emmanuel Minos disse: isso é impossível. Ela disse: eu não vou ver, porque eu já terei partido, mas tu verás a igreja morna. E esse tempo chegou. Nós estamos vivendo já esses tempos, confirmados também pelo apóstolo Paulo, que não suportariam ouvir a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoariam para si doutores, segundo suas ímpias concupiscências. Ou seja, doutores que preguem aquilo que eu quero, aquilo que me agrada, aquilo que me emociona. Aí o que fazem nas igrejas modernas? Tiram o pregador do evangelho e colocam um coach para pregar fábula, para pregar emoção, para pregar mensagem de autoajuda. A igreja não precisa de autoajuda, ela já tem ajuda do alto. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de lá vem o meu socorro. Mas é isso que nós estamos vendo. Quando não é um coach ou um doutor segundo sua ímpia concupiscência, é um estandarte para fazer gracinha, para fazer o pessoal rir, para fazer o povo cair na risada, fazendo chacota com as coisas de Deus, ridicularizando as coisas de Deus. Nós estamos vivendo isso. Poucas são as igrejas que ainda querem compromisso com quem prega a verdade, que ainda trazem pregadores que pregam verdade. Porque hoje o importante em muitos lugares por aí, pastor Luiz Lima, é animadores de plateia, é animar a massa, é encher igreja. Se tivesse hoje aqui alguns famosos da área coach, da área que prega sobre tudo menos Cristo, não cabia de gente. Mas Deus nunca teve preocupado em quantidade de gente. É tanto que ele disse: Gideão, tem muita gente aí, diminui.
diminui. É melhor qualidade do que quantidade. É melhor pregar e ir para o céu do que ter uma multidão sendo amassageada e irem para o inferno. Você já parou para pensar? Eu não sei se esses pregadores modernizados aí, das emoções, não pensam que quando a trombeta tocar, os crentes vão atrás dele para dizer: por que tu não pregou a verdade para nós? Por que tu não falou que se a gente continuasse pecando, a gente ia para o inferno? Por que tu não falou que se a gente fosse desobediente, a gente ia para o inferno? Por que tu passou a mão na nossa cabeça? Aleluia. Por que tu não pregou espinhos? Porque quem prega espinho não pode andar descalço. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Já dizia um cantor: porque pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Aí ela vai dizer na sua terceira onda de visão: haverá uma desintegridade moral como a velha Noruega nunca viu. Ela disse: as pessoas viverão juntas sem se casarem como se fosse algo normal. Emanuel Minos contestou, falou: não, isso é impossível, vai contra a nossa Constituição, porque naquela época ia. Hoje se normalizou. Ela disse: as estações de televisão, ela não conhecia a palavra canal de TV. As estações de TV serão muitas como são as de rádio. Naquela época só tinha uma TV na Noruega. No Brasil era recém-chegada a TV Tupi, em que tudo era censurado. Ela disse: vai haver muitas estações de TV como são as estações de rádio, e toda a imoralidade será mostrada em TV aberta. E nós estamos vivendo isso. Mãezinha, fique de olho no celular que o seu filho assiste, porque a desintegração moral está sendo exposta através de desenhos. A desintegração moral que ela preveu, ela disse que cenas de violência, de sexo explícito seriam mostradas em TV aberta. Hoje para alguns é comum. Tem crente que assiste Big Brother Brasil. Eu me escandalizo com isso. Não sei se eu estou sendo um pouco radical demais, mas para mim, crente que fica assistindo programas de reality, de imoralidade, de famílias destruídas, onde homem beija homem, mulher beija mulher, véia beija véia, e o escambau, nada contra eles, mas nós e a igreja de Cristo não temos esse costume. Não nos edifica em nada, não nos traz edificação para nada. Mas tem gente que até perde o culto para assistir uma final de uma novela. Aleluia, que é pior ainda se brincar, porque olha os nomes de novela. Eu não sei agora que eu estou desatualizado, mas eu lembro quando eu assistia novela, que eu era menino, o nome de novela era Pecado Capital, Da Cor do Pecado, Sete Pecados, Pecado não sei o que lá, era tudo sobre pecado. E o crente, ele tem que fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Crente, ele tem que renunciar às práticas do pecado. Mas essa desintegração moral chegou. Aí ela disse: as cenas de violência, de sexo explícito serão mostradas em TV aberta, e as pessoas começarão a se comportar conforme as cenas que viram na TV. Olha o número de feminicídios que está. Olha as guerras, olha os desastres, olha o tanto de frieza que nós estamos vendo.
tudo que foi mostrado e está sendo mostrado nas TVs abertas. O problema não é a TV, porque diversas igrejas proibiram TV de uma maneira terrível. Nos anos 90, tinha igreja que se a mulher aparasse ponta do cabelo, era disciplinado. Se tivesse TV em casa, era disciplinado. Mas hoje não dá para manter um costume desse. Isso não é doutrina, é costume. Por quê? Porque o celular é bem pior do que uma TV, e ninguém vai abrir mão do celular. Então costumes mudam, como folha de árvore cai e nasce de novo, muda, floresce, mudam. O que não muda é a raiz. O problema não é a TV. Estamos gravando aqui, e alguém pode ser edificado por essa mensagem. O problema não é o aparelho celular, o problema é o que nós assistimos. Eu dizia ao pastor que eu vi um pregador eloquentemente gritar em um púlpito: essa é a pior geração de todas. Eu falei: discordo, porque antigamente, para você ter acesso ao pecado, era muito difícil. Um exemplo: se eu viesse pregar aqui no Pará e de repente eu me sentisse atraído por uma moça, ela por mim, a gente trocasse olhares, eu iria voltar para Brasília, talvez nunca mais eu vinha no Pará, nem saberia quem é a moça. Hoje não. Se isso acontece, a probabilidade de você chegar em casa e Satanás colocar, quando você abrir uma rede social, a primeira cara que aparecer lá da moça é gigantesca. O acesso hoje ao pecado é bem maior. Antigamente, para ter acesso à pornografia, ou achava uma revista de um adulto, ou então não via, né? Era vendido só em banca de revista, quase não tinha. Hoje existem sites, milhões de sites são criados mensalmente para destruir as famílias. A atuação do pecado, os esquemas de corrupção hoje são bem maiores. Aí quando eu vejo, no meio de uma facilidade de pecar igual essa, crentes aqui renunciando, crentes aqui adorando, crentes aqui buscando, eu discordo desse pregador. Essa não é a pior, é a melhor geração de todas. É a geração que Jesus Cristo irá arrebatar. Aleluia! Mas a desintegração moral que ela viu está aí. Aí ela disse: a última onda. Ela falou, e o Emanuel Minos quase surtou nessa hora, porque não existia isso. Ela disse: vai haver imigração em massa. As pessoas dos países pobres vão entrar de maneira ilegal nos países ricos, mas eles serão tratados duramente. Parece que ela estava nos nossos dias. Serão expulsos. Olha só, os Estados Unidos já estão expulsando todo mundo que está de forma ilegal lá. Portugal acabou de criar leis que vai expulsar todo mundo que está ilegal lá. Então os países ricos já estão expulsando as pessoas pobres de lá. Só que ela disse: aí Jesus vai arrebatar a igreja. Ela disse: ninguém sabe o dia nem a hora, mas Jesus vai arrebatar a igreja. E então acontecerá a terceira guerra mundial. Ela disse que as guerras que eu presenciei quando criança serão como brincadeiras diante dessa guerra que vai acontecer. Ela disse: vai ser uma guerra muito rápida, que vai acabar com explosões de bombas nucleares. Irmão, atente-se. Desde que eu me conheço por gente, os países do Oriente Médio atacam Israel. Sempre Israel está ali em conflito, aqueles países, um bombardeando o outro, mas nunca o presidente de Israel disse: estamos em guerra. Agora ele disse. Consideravam só pequenos conflitos. Em 1948, Israel voltou a ser nação através de um voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Donald Trump, no mandato anterior, fez com que Jerusalém voltasse a ser capital de Israel. E Jesus disse: quando verdes a figueira florescer, sabeis que está perto de dar frutos. Assim sois vós quando vedes esse sinal. Israel é o relógio do mundo. Israel é uma nação pequena, mas uma guerra
que ele começa do nada, uns mísseizinhos que ele joga lá no Irã, mobiliza o mundo para entrar uma parte das superpotências de cá, outras superpotências de lá. Agora, declararam aí um período de paz, mas pelo que eu estou vendo, não vai permanecer essa paz. Pode se preparar e orar, igreja, que Deus tenha misericórdia de nós, porque a terceira guerra mundial está a um fio para acontecer. Mas eu também creio que essa mulher é uma serva de Deus, e Deus mostrou para ela que antes da terceira guerra mundial Deus vai arrebatar a igreja. Então pode ser hoje, pode ser a qualquer momento, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas eu posso não ver meus filhos mais aqui, só lá na eternidade. Eu posso não ver minha esposa mais aqui, só lá na eternidade. Nós podemos não ir dormir em casa hoje, Jesus pode arrebatar a igreja ainda nesse culto. E se for a última pregação que eu vou pregar, e se for a última pregação que você vai ouvir, e se foi os últimos louvores que esses cantores cantaram, não me entristece, porque iremos adorar eternamente. A trombeta vai tocar, a igreja vai ser arrebatada, vai ser notícia mundial. Eu imagino os jornalistas que zombaram tanto de crente, perseguiram tanto crente, aleluia, entrando em rede ao vivo dizendo: acabou de desaparecer milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Será que foi os ETs de Varginha? Será que foram os ETs da Chapada dos Veadeiros? Será o que foi? Será que foi um experimento? Será que foi algum vírus novo que a China mandou e os desviados vão sair gritando? Não é vírus, não é ET, não é radiação, não é bomba atômica, é Jesus Cristo que arrebatou a igreja. A igreja vai ser arrebatada, eu creio. E começa então um período de paz falsa. O anticristo com certeza já está preparado, ou já está sendo preparado, reformulando. A ação, a atuação dele já está aí. Paulo disse sobre o arrebatamento: não será assim sem antes que venha a apostasia. Se essa bagunça que a gente está vendo aí nas igrejas não for apostasia, eu não sei o que é. Não vou nem entrar em detalhes. A apostasia está aí. Ele se manifeste, o homem do pecado, o qual se levanta contra Deus e contra tudo que adora a Deus. Nós vimos nas Olimpíadas, agora recente, aquela menina que, olha, quem entende linguagem de Libras aqui, levanta a mão. Olha só, ninguém aqui. Olha lá, só uma menina entende linguagem de Libras. Parabéns para você. A menina em Libras disse: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Umas 100 pessoas, talvez mundialmente falando, ou mais, iam entender o que a menina falou. Mas eles estão com tanta raiva daquilo que é de Deus, daquilo que professa Deus, daquilo que se fala de Deus, que eles já não conseguem mais esconder. Aí perseguiram a menina, queriam despontuar a menina. Podiam ter despontuado ela, podia ter matado ela, lançado num presídio, mas que ela falou sem abrir a boca de Jesus para o mundo inteiro. Ela falou. Tudo que se adora a Deus, tudo que é de Deus, leis contra a família, leis querendo masculinizar as mulheres, tirar a masculinidade dos homens, tirar a capacidade do homem de ser protetor. Tudo para quê? Para destruir as famílias. É o que nós estamos vendo. As coisas de Deus, os projetos de Deus estão sendo perseguidos duramente. As crianças estão sofrendo ataques terríveis. A gente tem que estar com a guarda levantada. Não podemos baixar a guarda. Os nossos filhos são herança do Senhor. E eu já quero liberar uma palavra profética contra os nossos filhos. Satanás não pode, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Eles estão guardados por Jesus Cristo. A igreja será arrebatada. Quando a igreja é arrebatada,
começa então a abertura dos selos que João viu. Apocalipse capítulo 6. Quando o primeiro selo é aberto, é visto um cavaleiro branco, e ele recebe coroa na cabeça e poder para vencer. Quem é esse cavaleiro branco? Não é Jesus, é o anticristo. Ele consegue vencer, ele tem uma palavra persuasiva igual de Absalão. Ele consegue convencer a massa. As nações vão se aliar com ele, as nações vão se unir a ele. Afinal de contas, a igreja foi arrebatada, o mundo está em caos, em desespero, o povo está procurando uma saída, né? O Espírito Santo conduziu a igreja aos céus, porque Paulo diz que existe um que o detém, e quando este que o detém for tirado, se revelará o iníquo. Então o anticristo pode até estar aí já está atuando, mas ele não pode se revelar, porque o Espírito Santo resiste ele. Mas quando o Espírito Santo conduzir a igreja aos céus e sair daqui, aleluia, a igreja foi arrebatada, ele se revela, recebe poder, coroa, vence, lidera. Até Israel cai nas lábias dele, pensando que ele é o Messias, porque Israel não aceitaram a Jesus como Messias, porque Jesus veio como ovelha muda para o matadouro, e eles queriam alguém que tomasse trono, que tomasse reinos. Então Israel se aliancia com o anticristo, ele vai reconstruir o templo, né, na sua originalidade, no lugar exato. O templo de Salomão vai ser reconstruído. Neste período, o segundo selo é aberto, é visto um cavaleiro vermelho. Olha só, o primeiro selo, um cavaleiro branco que prega paz, mas não haverá paz, porque quando o segundo selo é aberto, Apocalipse 6, é visto um cavaleiro vermelho e ele tira a paz do mundo. Os homens vão matar uns aos outros, ou seja, a terceira guerra mundial acontecendo. Quando o terceiro selo é aberto, é visto um cavaleiro preto, ele tem nas mãos uma balança. No céu tem balança. Lembra que Deus falou para Beltesazar? Pesado foste na balança e achado em falta. Existe uma balança preparada. Os falsos pastores serão pesados na balança. Os falsos profetas que ficam revelando o que Deus não está revelando serão pesados na balança. Os sensuais serão pesados na balança. Os mentirosos serão pesados na balança. Os políticos corruptos serão pesados na balança. Aqueles que estão desviando verba dos velhinhos serão pesados na balança. Os pedófilos serão pesados nesta balança. Os imorais serão pesados nessa balança. Aqueles que se envolvem em esquemas para desviar verbas serão pesados nessa balança. Aqueles que não respeitam a família que Deus lhes deu serão pesados nessa balança. Os traficantes que viciam as pessoas em drogas e destroem famílias serão pesados na balança. Os ladrões, os feiticeiros, os cães, as virgens loucas serão pesadas na balança. Aleluia. Os ímpios serão pesados nesta balança. Aleluia. Os filhos das trevas serão pesados na balança. Os bodes serão pesados na balança. Os lobos serão pesados na balança. E a igreja de Cristo, a igreja vai estar no céu, dizendo que só o Senhor é Deus. Quando o quarto selo for aberto, a Bíblia Sagrada diz que é visto um cavaleiro amarelo. Ele tem por sobrenome Morte, e o inferno acompanha. Vai haver morte em massa, e todos aqueles que morrerem nesse período serão lançados imediatamente no inferno. Quando o quinto selo é aberto, a Bíblia Sagrada diz que é visto as almas daqueles que morreram por causa do Evangelho. E sabe o que eles vão dizer? Senhor, até quando tu não julgas e não vingas o sangue dos teus santos que foram derramados por causa do Evangelho? Aí vai ser dito a eles que fiquem embaixo do trono e esperem mais um pouco até que a vingança venha. Quando o sexto selo é aberto, o céu vai se enrolar como um pergaminho se enrola, vai se escurecer, se encher de silício. As estrelas vão cair como quem balança uma figueira e os frutos caem. Os homens grandes, ministros, reis poderosos vão correr para as montanhas, para os vales, cavernas, e eles vão gritar: montes, caiam sobre nós, porque não podemos suportar
a glória e a ira do Cordeiro. Quando o 7º selo é aberto, eu não sei onde estarão as mulheres, porque haverá silêncio por meia hora. Brincadeira, tá, mulheres? Mas haverá silêncio por meia hora. 7 anjos se posicionarão, cada um com uma trombeta na mão. Apocalipse capítulo 8, quando o anjo tocar a primeira trombeta, vai cair do céu chuva de saraiva e fogo, vai consumir toda a erva verde, o feijão, o arroz, toda a alimentação vai ser consumida, e a terça parte das florestas também, e a terça parte dos homens morrerão de fome. Quando o 2º anjo tocar a trombeta, a NASA preveu em 2014 que um meteoro cairia. Não caiu, mas vai cair. Quando a igreja for arrebatada e a 2ª trombeta tocar, vai cair esse meteoro, cai no mar. A terça parte das embarcações vai ser destruída, a terça parte das baleias vai ser destruída, vai ter maremotos terríveis. Quando o anjo tocar a 3ª trombeta, vai cair do céu um ser que tem o nome de Absinto, vai cair sobre os rios. Essa estrela que cai sobre os rios e tem o nome de Absinto, vai envenenar a terça parte dos rios, e a terça parte dos homens morrerão de sede. Quando o 4º anjo tocar a trombeta, Deus vai ferir o sol, Deus vai ferir a lua, haverá trevas. Meio-dia em ponto, vai estar tudo escuro. Mas isso não é preocupante para mim, isso não é preocupante para você, porque enquanto o 1º anjo tocar a trombeta e a terça parte das florestas e toda a alimentação for destruída, e os homens morrerem de fome, não morreremos de fome, estaremos no céu comendo do fruto da árvore da vida. Enquanto, aleluia, o 3º anjo tocar a trombeta e as águas forem envenenadas e os homens morrerem de sede, não morreremos de sede, estaremos no céu bebendo do rio que sai do trono de Deus. Enquanto o 4º anjo tocar a trombeta e as pessoas aqui viverem em trevas, porque o céu foi ferido, lembra daquele hino da harpa que é Bíblia pura cantada: haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. É lá que nós vamos morar. Não haverá necessidade de luz, porque o Cordeiro clareia, clareia, clareia. Só quem vai, levante a mão e dá glória para Jesus. Apocalipse 8:13. Cuidado com os companheiros testemunhas de Jeová, que dizem que a gente vai ficar aqui e a terra vai ficar boazinha. Mentira. É muito fácil derrubar uma teoria de um testemunho de Jeová, porque é só você falar: o líder de vocês, o fundador, o Russell lá, ele faz parte dos 144 mil, eles vão dizer, claro, ele é o principal. Aí você só fala: peraí, os 144 mil é tudo judeu, Russell era americano e nenhum casou nem tocou em mulher. Ele era casado e foi até preso porque espancou a esposa. Acabou. Aí eles dizem que a terra vai ficar boazinha. Não vai. Apocalipse 8:13. E vi um anjo voar e gritar: ai, ai, ai dos que ficarem na terra, por causa das vozes das últimas 3 trombetas que ainda hão de tocar. Apocalipse 12:12. Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que ficarem na terra, porque o diabo veio a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então não vai ficar boazinha. Pelo contrário, o negócio vai estreitar aqui na grande tribulação, e eu creio que nós não vamos passar por ela. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quando o anjo tocar a 5ª trombeta, vai cair uma estrela do céu, ou seja, um ser do céu que tem a chave do inferno, vai abrir o inferno, do inferno vai subir uma fumaça, no meio da fumaça vai subir gafanhotos, eles têm rosto de homem, cabelo de mulher, uma cauda como quem tem os escorpiões, e vai ferir os homens, e o veneno é como o veneno de escorpião. A morte não vai poder matar. Durante 5 meses as pessoas vão querer morrer e não vão poder morrer, sentirão tormento
tormentos e tormentos de dores. E isso é possível, pregador? Vai no Hospital do Câncer em Barretos. Você vai ver gente que o câncer está comendo ele todinho e ele ainda está vivo. A morte só toca em alguém quando Deus permite. E isso a morte não vai poder tocar em ninguém por 5 minutos. Nós não podemos ficar aqui. Por isso eu li que nós precisamos fazer parte da primeira ressurreição, ou seja, do arrebatamento da igreja, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós temos que subir com ele. Nós não podemos abrir mão do arrebatamento. Aleluia. Quando o anjo tocar a sexta trombeta, vai ser solto os 4 cavaleiros do Apocalipse. Da boca deles sai fogo, fumaça, enxofre, e a terça parte dos homens morrerão por essas 3 pragas, e 200 milhões de demônios vão subir do buraco que foi aberto pela quinta. Aleluia. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, e aqui eu quero parar, porque acontecem algumas eventualidades que se chocam nesse período. O que? Primeiro, vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. Os 24 anciões vão se prostrar com suas coroas e adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas aqui acontece um negócio interessante: um terremoto que a terra nunca viu, nunca presenciou. E isso dá-me a entender que outras coisas estarão acontecendo. O quê? Durante 3 anos e meio, os judeus estão somando ali com o anticristo. Quando o anticristo reconstruir o templo e dizer: me adorem, judeu não adora homem, a aliança é rompida, vai ter perseguição, agora vai estar tudo preparado para destruir Israel. Você pode ver que o sonho de todo mundo que é possuído pelo espírito de Satanás é destruir Israel, é destruir os judeus, porque os judeus é um povo de Deus, e eles vão tentar, mas não vão conseguir. Os judeus nunca serão extirpados da face da terra, porque Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e essa aliança é eterna. Mas agora vai ter perseguição. Os judeus vão fugir até chegarem no Monte das Oliveiras. Já a gente chega lá. Aí o que acontece? Apocalipse 16, nesse mesmo período dos selos, das trombetas, tem os trovões que Deus não deixou João falar, que deve ser assustador, e tem as 7 taças da ira de Deus. A primeira taça da ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Os homens serão feridos de cânceres, tumores malignos, e eles vão blasfemar contra Deus, não vão se arrepender, porque não tem o espírito para se arrepender. A segunda taça da ira de Deus, lembra do 5º selo? As almas debaixo do trono clamando: até quando, Senhor? Não julgas e não vingas os que derramaram o sangue dos seus profetas? Chegou a hora da vingança. A segunda taça da ira de Deus é derramada sobre o mar, e ele se transforma em sangue. A terceira taça da ira de Deus é derramada sobre os rios, e eles se transformam em sangue. Então ouve-se vozes: bem-aventurado és tu, ó Deus. Aleluia! Glória! Justo és tu, ó Deus, porque derramaram o sangue dos seus profetas, e agora tu está dando sangue para eles beberem. Mas não para por aí. A 4ª taça da ira de Deus é derramada sobre o sol, e agora o sol não retira sua luz, ele apresenta ela. Haverá churrasco humano sobre a face da terra. Os homens serão abrasados, e eles vão blasfemar contra Deus, porque sem o Espírito ninguém se convence do pecado, da justiça e do juízo. Eles vão blasfemar contra Deus, não vão se arrepender dos seus pecados. A quinta taça da ira de Deus é derramada sobre o trono da besta. Apocalipse 16 diz isso. E ele vai se fazer tenebroso, ou seja, trevas tomarão de conta, e a Bíblia diz que os homens morderão as suas línguas de tanta dor. A 6ª taça da ira de Deus vai ser derramada sobre o rio Eufrates. Ele vai se secar, preparando para a batalha do Armagedon. Os exércitos vão ter que atravessar o rio Eufrates. Eles vão vir nessa hora. Israel vai estar no Monte das Oliveiras, de joelhos dobrados, dizendo: Jesus, agora nós reconhecemos que tu és o Messias, agora nós cremos que tu és o Cristo. E eles vão dizer: lembra-te da aliança que fizeste com Abraão, que fizeste com Isaac, que fizeste com Jacó, e socorre-nos. Nessa hora, todos os canhões e bombas nucleares da Rússia, da China, da Coreia, dos Estados Unidos estarão prontos para destruir Israel.
por ordem do anticristo, por aliança política do anticristo. Só que Israel vai estar de joelho pedindo socorro. A igreja, 7 anos de bodas do Cordeiro, 7 anos de grande ceia, 7 anos de o próprio Jesus servindo, 7 anos dizendo santo, 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 santo. De repente, no céu entra um grito de socorro. Jesus olha para a terra, Israel dizendo socorro. Ele olha para a sua direita, a igreja dizendo hosanas. Ele olha para a terra, Israel pedindo socorro. Ele olha para a sua direita, a igreja dizendo santo. Ele precisa socorrer Israel, mas ele não quer deixar a igreja. Aí ele lembra do que ele prometeu, aonde nós lemos: bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Cristo, e com ele reinarão 1000 anos. Só que lá em uma das cartas está escrito: ao que vencer, regerá as nações com vara de ferro comigo. Eu imagino Jesus olhando: gente, eu preciso descer lá, mas eu também preciso cumprir uma promessa na vida de vocês. Eu não disse que vocês reinariam 1000 anos comigo? Chegou a hora. Eu não disse que vocês regeriam as nações comigo? Aí aqui na terra, todas as bombas nucleares, todas as redes de internet ao vivo, todas as redes de televisão filmando, preparados para ver a destruição de Israel, preparados para ver Israel sendo dizimado. Quando eles gritarem preparar, apontar, o anticristo não vai conseguir declarar fogo. Por que, pregador Gabriel? Porque o céu vai se rachar pelo meio, o Filho do Homem será visto com poder e grande glória. E é nessa hora, vocês conhecem mais Bíblia do que eu, não existe outra hora para esse versículo bíblico se cumprir. Lá de cima, Jesus vai soprar e destruir o anticristo, mas é nessa hora também que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que... Por que nessa hora, pregador? Porque a 7ª taça da ira de Deus é derramada sobre o ar e há um terremoto que nunca houve. Assim como na 7ª trombeta, assim como quando Jesus posar no Monte das Oliveiras, vai haver um terremoto. Então essas eventualidades são conjuntas. Esse terremoto, Jesus vem pelo sopro de sua boca, ele destrói o anticristo. Oh glória! Ele resgata Israel. Israel reconhece que ele é o Messias. Todo joelho se dobra e confessa que só o Senhor é rei. E agora, durante 1000 anos, nós estamos reinando. E os 24 anciões prostrados dizendo santo, 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 santo. Passados 1000 anos, o céu vai, esse céu aqui, desaparecer. O mar vai dar os seus mortos, o inferno vai dar os seus mortos, os cemitérios darão seus mortos, todos grandes, pequenos, estarão diante, o grande trono branco vai aparecer, o último julgamento vai ser realizado. O que me alegra é que a igreja não será julgada no trono branco, mas ela vai estar à direita do Pai, ajudando a julgar. E aí, vale a pena ou não vale subir agora? Vale a pena ou não vale fazer parte da primeira ressurreição? Será extraordinário, será maravilhoso. Aí haverá o último julgamento, todos grandes, pequenos. Quem não foi achado escrito no livro da vida? Meu amigo que não serve a Jesus ainda, meu amigo, minha amiga que está afastada dos caminhos do Senhor, quem não foi achado escrito no livro da vida, essa é a segunda morte. E o versículo que nós lemos diz que não faremos parte da segunda morte. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, lançado no lago de fogo. O inferno e os demônios lançados no lago de fogo. O falso profeta, a besta
a trindade satânica lançada no lago de fogo, e a igreja, eternidade, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha, foi pregado aqui com muita graça pelos pregadores que me antecederam. Todos eles falaram sobre condenação e todos eles falaram sobre perdão. Martinho Lutero disse: quando eu olho para mim mesmo, não vejo condições nenhuma de ser salvo. Mas quando eu olho para Cristo, não vejo condições nenhuma de ir para o inferno. Por quê? Porque Ele nos salvou. Ah, pregador, eu sou fraco, forte é Ele. Ah, pregador, eu sou pecador. O que João disse quando viu Ele? João o Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Peça a Ele que Ele arranque o pecado, peça a Ele que Ele arranque o vício, peça a Ele que Ele liberta. O problema não está no erro. Se você passar 24 horas comigo, você vai dizer: nossa, esse pregador, pela forma que ele prega, eu pensei que ele era santo igual um anjo. Se eu fosse santo igual um anjo, eu estava nessas horas com os anjos. Mas não, eu sou falho, eu sou pecador, não sou moralista. Porque pregador moralista, que arrota santidade nos altares, pode saber que esconde muita coisa. Torneira arrochada demais tem vazamento. Eu sempre me incluo nas pregações que eu prego, porque a espada é de dois gumes. Quem está mais perto dela? Eu. Quem é cortado primeiro? Eu. Quem tem que se converter para não ficar aí na grande tribulação? Eu. E depois você que está ouvindo, nós que estamos ouvindo. Sei que é difícil, se arraste, mas venha. Caiu, levanta, mas venha. Não use do que eu estou falando agora para errar. Pelo contrário, faça de tudo para não errar. Porque se você errar, Deus te perdoa. A maioria dos irmãos não, e as consequências são terríveis. Quantas pessoas não perderam tanto por causa dos seus erros? E o que eu faço, pregador? Peço a Deus para lhe ajudar com os erros. Ah, mas eu me sinto condenado. Então lembre-se que Ele foi ferido pelos nossos pecados, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Pecado é aquilo que a gente não projeta pecar, iniquidade é aquilo que a gente peca de forma consciente, a gente vai para fazer. Mas Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O seu sangue nos purifica de todo pecado, o seu sangue nos lava, o seu sangue nos torna mais do que vencedores. Então não é sobre nós, é sobre Ele. Mas nós temos que viver conforme a palavra dele. E a palavra hoje é: arrependam-se. Não usem a liberdade que Ele nos dá no Espírito para dar ocasião à carne, mas vamos nos dedicar ao Espírito. Pastores, o meu pastor, ele fala: Gabriel, respeite pastores por onde você passar. E eu faço isso. Já teve pastor que me deu 15 minutos para pregar. Antes de 15 minutos eu devolvi o microfone a ele. Não doutrine igreja de ninguém, toda igreja tem pastor. Às vezes Deus até nos dá alguma palavra doutrinária, mas é para ajustar crente que não frequenta culto de doutrina, só para isso. Mas fora isso, há um respeito. E o que eu vou dizer aqui, com muito respeito desse humilde e simples pregador, aos pastores: não parem de pregar a verdade. Fiquem com 2 lá, mas 2 salvos. Fiquem com 1 lá, mas 1 salvo. Não mudem a mensagem para agradar a massa, para encher a igreja, porque hoje vale tudo, né? Para encher a igreja: shows gospel, funks gospel, festas juninas gospel e tantas outras coisas. Doutores conforme suas ímpias concupiscências, prazeres carnais sendo saciados em festas de igreja.
eu prefiro ainda que tenhamos espiritualidade nos nossos cultos. E olha, eu vou dizer algo para encerrar esta mensagem. É os últimos momentos da igreja. A igreja está se despedindo da terra. A igreja está se despedindo da terra. Tecladista, a igreja está se despedindo da terra. A igreja está se despedindo da terra. E eu vou dizer mais, aleluia. Se estamos vivendo os últimos momentos, isso significa que o Espírito será derramado sobre os servos, sobre as servas, e naqueles dias profetizarão. Dó maior, se coloque de pé, igreja. Pastor Luiz Lima e os jovens que organizaram o evento, talvez não tenha sido da forma que vocês esperavam, mas uma coisa, eu vou tranquilo para Brasília. Eu dei o melhor de mim aqui, para que o Espírito Santo falasse através desse simples e pecador vaso de barro, a igreja dele. E eu tenho um problema, porque você viu, esse manto todinho aqui, talvez tinha alguém aí que não estava sentindo nada, mas eu estava aqui como se eu estivesse num dos melhores cultos da minha vida. Então não estou nem aí para quem não sentiu nada. Eu sei o que eu e alguém aqui sentiu. Quem sentiu uma glória de Deus aqui? Oh, glória, não tem como não sentir, né, irmãos? Eu quero só dar os avisos aqui, meus amados. Para mim esse foi um dos 4 congressos, esse foi o melhor de todos até